parceria com o Piquete Desgarrados da República, e essa é a Semana Farroupilha 2014 para todos nós republicanos, mais um ano de comemoração. A República implantada no Piratini, a República implantada no Ceibal, que anteontem fez 178 anos de proclamação, que para nós ainda se mantém viva, se não no papel, se não no documento, mas na nossa memória. E dentro da nossa proposta de homenagear todos os anos o 11 de setembro e não o 20, na proposta que nós trouxemos para este ano sobre a Revolução Farroupilha, queremos começar então a nossa explanação a respeito do que acreditamos ser um pouco verdade e outro pouco bastante engano na história. Queremos então o toque do clarim, que em muitas e muitas madrugadas, muitas e muitas alvoradas, acordou a pionada, acordou o exército, acordou o homem do Rio Grande campo afora, para que ele se mantivesse de pé, para que ele se mantivesse altivo e altaneiro, para chegar onde nós chegamos. Meu amigo, fica à vontade, faz a parte das para nós. Viva a República Rio Grandense! Viva! Viva o Estado do Rio Grande do Sul! Viva! Com esse vibrante toque, muitas e muitas formas madrugadas, esse mesmo clarim, acorda a gauchada, clareado dia, acordava os exércitos, acordou muito o exército republicano rio-grandense, sob o comando dos nossos generais que formaram pátria dentro do estado do Rio Grande do Sul, formaram as raízes da nossa história, nos deram o que nós chamamos hoje de estado do Rio Grande do Sul, altaneiro, claro, e com um propósito específico de viver a vida inteira para defender os nossos ideais. Muita coisa no Rio Grande do Sul foi feita depois desse toque do clarim. Muitas foram as madrugadas à beira do fogo de chão, à beira da cunha de chimarrão, enquanto se mateava, que se decidia muita coisa de manhã cedo, com a cabeça fresca, com a cabeça pensada. Enfrentava muitas vezes os generais à volta do fogo, a gauchada nas estâncias, e tudo a partir disso passava a ser diferente. E eu lhes garanto para todos os senhores que se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, assim como fizemos hoje, deixando o ódio, a ganância, a prepotência, deixando falsas religiões, deixando falsos deuses para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Também lhes garanto que nos tempos modernos, nos dias de hoje, se os senhores do Harmonia mateassem ao mesmo tempo, ao pé desse mesmo fogo, deixando o coronelismo, deixando a arrogância, deixando a falta de conhecimento, a prepotência, ouvindo mais e falando menos muitas vezes, antes de lavar a erva, a harmonia estaria em paz. Temos
muita coisa confusa, muita coisa mal explicada, natos da história que não condizem com a realidade, que os livros de história nos contam uma coisa, mas que a realidade é outra. E uma delas, para mim, um grande engano que existe na história do Rio Grande do Sul, principalmente na história mais moderna, é o fato de que só um país soberano, só um Estado soberano, um Estado independente, poderia fazer guarda a uma chama simbólica, poderia ter essa chama simbólica como exemplo, poderia ter o fogo simbólico como exemplo. Um Estado que não tem a sua independência não poderia jamais cultuar essa chama. Esse é um grande engano cometido, talvez por comodismo em alguns casos, talvez por falta de conhecimento em outros. Não concordo que um país que não tem a sua soberania tem o direito de cuidar da chama. Se nós rondamos a chama crioula, se nós acendemos uma centelha e fizemos guarda e fizemos vigília nela, é porque com certeza somos soberanos, embora o Brasil, embora a pátria mãe não saiba disso ou não reconheça isso. Para nós republicanos aqui, a grande maioria do grupo, que para mim é surpresa, dentro da nossa proposta de fazer um projeto cultural às 6 horas da manhã, tem gente o suficiente, até mais do que muitos outros horários que eu já fiz projeto cultural. Isso é muito bom, significa que principalmente esse povo jovem que está aqui se preocupa realmente com o Rio Grande do Sul, com a sua história, com o seu tradicionalismo, com as coisas do Estado, com as coisas do coração, inclusive, porque em contraponto os mais velhos estejam de pé a essa hora, mateando no pé do fogo, conversando, discutindo coisas do Rio Grande do Sul, apresentando projeto cultural, porque só assim se sabe de certeza que a nossa chama da liberdade está viva e que ela um dia vai florar no coração dessa gurizada e que o Rio Grande do Sul vai ser, sim, ao nosso ver, uma pátria independente. Alguns outros enganos, algumas outras coisas que para nós não faz muito fundamento, nós acompanhamos porque todo mundo faz e que nós contestamos, é o fato do 20 de setembro se fazer praticamente uma parada militar, sendo que para nós não tem muito o que comemorar no 20 de setembro. Não sei por que cargas d'água, não sei quem foi que criou essa data, quem achou melhor fazer uma festança no 20 de setembro. E para nós, republicanos, não vimos motivo nenhum para se comemorar nada no 20 de setembro. A comemoração para nós é feita no dia 11 de setembro, que é quando foi implantada, quando foi dado o grito de liberdade e foi levantada a bandeira do Rio Grande e foi levantado o ideal de liberdade da República Rio-Grandense. Aos